conosco nessa noite aqui o nosso companheiro ali de luta, pastor Luiz, missionária Val, são pastores lá em Caldazinha. Vamos receber eles, que diremos a eles? Sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Nós não vamos abraçar, porque não podemos, mas sintam-se abraçados por esta igreja, amém? Quero já convidar também os irmãos a ficar de pé, já quero aqui também passar o microfone ao nosso amigo pastor, para estar dando aqui o segmento, em nome do Senhor Jesus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa noite é noite de muita alegria, de podermos estarmos juntos. Por causa dessa pandemia, as igrejas estão tendo divergência nos cultos. Uns fazem num dia, outros fazem no outro. Nós estamos fazendo na quinta-feira e no domingo. E a gente... Mas nesse domingo, quando a gente estava quase preparando para nós participarmos do corpo e do sangue do Senhor, aí o prefeito da cidade ordenou que não tivesse, não funcionasse nada no sábado e nem no domingo. Então nós ficamos sem o culto de domingo. Mas aí eu tinha falado para o pastor Paulo que na terça-feira nós viríamos fazer uma visita a ele. Como não tinha culto lá, nós resolvemos vir no domingo também, né? Participar com os irmãos aqui, conhecer alguns dos irmãos. Alguns já conheço, outros ainda não conheço, mas é uma honra estar com vocês nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor me disse para mim ministrar no culto de terça-feira. Eu andei preparando algumas coisas e aí no domingo eu vim, o pastor deu um toque que seria sobre a volta de Jesus, que seria o ensino. Mas já tinha mais da metade do ensino preparado, né? Aí eu fiz algumas adaptações. Se não ficar muito perfeito, os irmãos, eu tenho certeza que o Espírito de Deus pode falar através desta palavra. Eu quero que você, o sonoplasta lá em cima também, possa nos ajudar aqui no data show aí. Efésios, capítulo 3, versículo 14. Essa máscara é boa, mas daqui de longe não pega ninguém, né? Nem eu pego de vocês. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Efésios, foi assim o título que eu queria falar sobre oração, né? Por esta razão, dobro os meus joelhos perante o Pai que está no céu, né? Glória a Deus. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Então, como eu já estava começado por aqui, depois eu fiz algumas adaptações para trazer um pouco da palavra da volta de Jesus. Eu observo aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo está preocupado com as lutas, com as dificuldades que a igreja enfrenta. E não existe nada maior e nem melhor
de quando você está passando por provações ou luta, a oração. E a oração muda muito, a oração muda as coisas. A oração transforma vidas. A oração cura. E através da oração salva. A oração que mudou a vida de muitas pessoas, mudou a minha também. Eu era um jovem perdido no mundo das drogas, mas a minha irmã não sabia, minha irmã era evangélica, e ela não sabia que eu era viciado em drogas. Então ela dizia: o melhor irmão meu é o pastor Luiz, que hoje é o pastor Luiz, né? Esse é o melhor dos meus irmãos, os outros são tudo porqueira, mas eu também era porqueira. Mas ela orava por mim, e a oração dela chegou ao céu, e eu encontrei com Jesus. Louvado seja Deus. Então, por essa razão é que eu digo que através da oração a vida muda. Eu vejo, irmãos, um homem o maior, para mim é o maior construtor de todos os tempos, chamado Neemias, homem de Deus, cheio do poder de Deus, que não nasceu em Jerusalém, que não nasceu, nasceu entre os cativos da Babilônia, e ele estava ali em Suzã, e ele era um homem abençoado por Deus, mas ele tinha uma vida de santidade diante de Deus. Mas a das maiores das histórias é que está escrito no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 4. Por favor, me ajuda aí. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo Neemias sendo um homem estrategicamente cheio da graça de Deus, quando ele tende os seus ouvidos e está essas palavras: sentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Neemias recebe a pior notícia que ele queria ouvir. Ele não queria ouvir que Jerusalém estava na situação que estava. Então Neemias não se contentou, ele foi para buscar a presença do Senhor. Ele orou, ele chorou e jejuou por alguns dias. Eu conheço a história de vários homens vitoriosos que venceu a luta através da oração. E às vezes nós estamos passando agora nesses dias, irmãos, um momento de trevas, com essa pandemia chamada Covid-19, muitos cristãos com medo de morrer, e alguns até dizendo, alguns cristãos dizendo: eu perdi o fulano de tal para a Covid-19. Irmão, você não perdeu ninguém para a Covid-19, mas Deus ganhou uma alma no céu, um cheio do poder dele, porque Deus se agrada na morte dos seus santos. Eu observo aqui, irmãos, a palavra de Deus, e que Neemias não se contentou com a notícia que ele recebeu. Então ele foi orar, e acabou agradando a Deus de uma forma tão grande, que tocou no coração de Atarxerxes, o seu rei. Ele era superintendente na casa, e então Atarxerxes encontra com ele e diz: por que essa tristeza que está no seu semblante? Por que toda essa angústia, essa tristeza? Ele diz: como irei me alegrar, quando a casa dos meus pais, quando o templo do Senhor em Jerusalém, os muros são queimados a fogos, a casa do meu pai, os sepulcros estão destruídos, como irei me alegrar, sabendo que lá os meus irmãos que ficaram estão em plena miséria? E o rei então pede para que ele pedisse alguma coisa.
Ele disse: me dá ordem para me ir a Jerusalém e edificá-los. E assim o rei fez. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Talvez você está orando, e você está orando para alguém e parece que a esperança acabou. Mas se você é justo, com certeza, ela vai chegar diante do trono de Deus. E a resposta para aquele amigo seu, aquele parente, aquele primo, aquele irmão que está no hospital, às vezes até com essa enfermidade chamada Covid, está chegando diante do trono de Deus. Quem crê que está chegando essa vitória para você diante do trono de Deus? Deus está te respondendo, meu irmão. Não desista de orar, não desista de buscar a presença do Senhor. Aleluia. Eu observo aí, irmãos, e vejo alguns homens de oração que buscam a presença do Senhor. Ainda Neemias capítulo 1, versículo 5 e 6, por favor, irmã, coloque para mim. Glória a Deus. Neemias, louvado seja o nome do Senhor. E disse ao Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas o pacto e usa de misericórdia para com aqueles que te amam, e guarda os teus mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o 6, é o 5 e o 6, irmão. É o 5, o versículo 5. E disse o Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas o pactos e usa de misericórdia para aqueles que te amam, e guarda os teus mandamentos. O 6 agora. E esteja atento os teus ouvidos e abertos os teus olhos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, diante de dia e de noite, pelos filhos de Israel teu servo, confessando eu os pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Sim, eu e a casa do meu pai pecamos. Um dos momentos que às vezes a gente não deixa passar é os pecados. A gente sempre quer receber algo de Deus, mas esquece que estamos cometendo pecado todos os dias. Mas então aqui Neemias faz uma oração, e ele ora por todo Israel. Aí as pessoas dizem assim: olha, mas não pode orar, porque quem pode perdoar pecado é Deus. E para quem que Neemias estava orando? Para Deus perdoar os pecados de Israel, para Deus perdoar o pecado da sua casa, da sua família, de todos aqueles que precisavam de alguma resposta para esta oração. Então é edificar, santificar a vida dos seres humanos, quando a gente busca a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu continuo aqui observando também um outro homem que Deus atendeu a oração dele, mas para isso ele fez uma convocação. Josafá, 2 Crônicas capítulo 20, versículo 3, 4 e 5. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que então Josafá temeu e pôs a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em toda Judá. E Judá juntamente para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Há momentos que Deus convoca a igreja, as coisas acontecem. Josafá, ele era aquele homem que temia a Deus. Mas há momentos que as barreiras chegam. Então veio um exército de Senaqueribe. Deixa o nome dele, que eu vou atrapalhar o nome dele.
contra Josafá e fez blasfemas contra ele. Quem é o vosso Deus que pode nos livrar da nossa mão? Josafá olha para o seu exército, 300 homens. E ele então agora fica desesperado. Tem 300 homens que lutam na batalha, e tem 300 homens que tocam tamboris, que canta, que louvam a Deus, os cantores do Senhor. Eles então vão para a oração e começam a aclamar a Deus. Está lá fora blasfemando do teu nome, dizendo quem pode livrar. Ele convoca a igreja, ele convoca o povo. Jerusalém é convocada, Judá é convocada, e todas as cidades, municípios dessas cidades vieram para convocar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor e pedir socorro. Irmãos, é momento que a igreja precisa pedir socorro, e nós estamos em uma época dessa, de pedir socorro a Deus, de clamar a Deus, para que Ele responda as nossas orações. Eu posso já dar um testemunho aqui hoje. Um amigo meu, um pastor amigo meu, e quando eu vim para o estado de Goiás, eu era solteiro, casei com a minha esposa Val, e foi ele que preparou, ele e a esposa dele, que preparou todo a nossa festividade. Não foi ele que nos celebrou o casamento, mas foi ele que fez tudo que precisava. E ele foi cometido por essa enfermidade chamada Covid. E ele ficou 60 dias. E nos 30 dias o médico disse: não tem mais esperança, só se for um milagre. Do outro lado do telefone estava a esposa dele dizendo: e isto nós confiamos. E nós colocamos a nossa vida no altar de Deus em favor do pastor Leandro Moura. Ele foi até candidato a deputado federal do ano passado, na eleição passada. E nós oramos por este homem sem cessar. Todo momento que nós estávamos de oração, nós lembrávamos dele. E ontem nós tivemos uma notícia que foi a primeira refeição depois que ele foi entubado. Ontem ele já tomou a primeira refeição. Sabe o que é isto? É perseverança na oração. Crente que ora tem vitória. A vitória virá para todos aqueles que crêem no Senhor. Quando eu era novo convertido, eu ouvi uma história de alguém na igreja, e isso me fez mudar a minha vida. Eu não sabia nem orar, mas isso me fez mudar a minha vida. Alguém deu testemunho que um dia Deus mandou o anjo vir buscar algo mais precioso na face da terra. E o anjo desceu então sobre a terra e estava em cima do mar. E andava por cima das águas. Então ele viu um peixe que era lindo. Ele falou: talvez seja isso realmente a coisa mais linda da face da terra. E ele pegou aquele peixe e levou diante do trono do Senhor. E lá Deus falou para ele: olha, isso é muito bonito, essa é uma obra feita por mim, muito linda, mas não é essa a coisa mais bonita da face da terra. Volta lá e traz para mim a coisa mais bonita da face da terra. Então o anjo saiu em um lugar, de um planeta, de um lugar que tinha muitas flores. Então ele encontrou um lírio, a coisa mais linda, e ele então tirou aquele lírio e disse: certamente seja essa a coisa mais linda da terra. E ele foi até o trono de Deus. Deus disse: é muito lindo, a minha criação é muito linda, mas não é essa a coisa mais linda da face da terra.
volta lá e traz para mim a coisa mais linda da face da terra. Então o anjo desceu e começou a andar e começou a pensar: eu já vi tanta coisa bonita e tudo que eu já levei para Deus ainda não é muito bonito. Então ele encontrou debaixo de uma árvore alguém de joelhos dobrados, chorando e adorando a Deus. E quando ele estava orando, ele estava pedindo ajudar as pessoas, que Deus tivesse misericórdia das pessoas, e os olhos deles lagrimejavam e as lágrimas dele caíam no chão. Então o anjo viu aquelas lágrimas e parecia ouro que caía no chão. Então ele pegou uma taça e encheu aquela taça com aquelas lágrimas daquele homem e levou até o trono de Deus. E quando ele foi entrando na porta, Deus disse para ele: hoje você acertou, você trouxe a coisa mais bonita da face da terra. É um homem de Deus, dobrado o joelho, intercedendo, clamando pelo Senhor. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí, meu irmão? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, das melhores coisas que pode acontecer na vida do ser humano é a oração. Mas aí agora eu vou mudar um pouquinho o ritmo aqui e vou mudar para uma parte aqui que fala muito dos nossos dias. Por favor, irmãs, ponha para mim Romanos 8, versículo 37, 36, 38, quer dizer, 37, 38 e 39. Que hora que acaba o culto? 9 horas. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem as futuras, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, alguém está reclamando: eu perdi para a Covid. Irmão, se você perdeu um querido seu que estava servindo ao Senhor, então você se alegre, porque Deus está alegre com a vida dele lá. Ele não perdeu a vida, mas ele ganhou a vida. O apóstolo Paulo, no livro de Tessalonicenses, capítulo 4, e no versículo 13 a seguir, ele diz para a igreja: não ficais como os demais que não têm esperança. Porque os demais que não têm esperança são aqueles que não conhecem o Senhor. Porque o mesmo Senhor vos descerá com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os mortos ressurgirão, e nós que estamos vivos seremos juntamente com eles arrebatados ao encontro do Senhor nas nuvens. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmã, põe para mim aí 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 58. Porque eu já estou encerrando, não dá muito tempo para terminar tudo que eu fiz. Então, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor,
sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Continua, meus irmãos. Está difícil para você? Mas continua. Parecendo impossível? Mas continua. Eu tive dia que eu disse para Deus: será, Senhor? E eu comecei a orar diferente para o pastor Leandro. Falei: Senhor, se o Senhor tem planos com o pastor Leandro aqui na terra, e que então ele comece a melhorar. Se o Senhor não tem plano, não deixe ele ficar dentro entubado dentro com aqueles aparelhos. Porque eu mesmo já estava sentindo assim, que ele estava indo, mas estava ali seguro por algumas orações. Então eu disse ao Senhor e comecei a orar. E no primeiro dia que eu fiz essa oração, no outro dia de manhã, à tarde, que nós sabíamos, só a notícia dele à tarde, a mulher dele ligou e disse: olha, sabe o que aconteceu? Não, o Leandro abriu os olhos e saiu do coma. Aí eu comecei a ver que Deus realmente crê e confia quando você ora. E Ele traz resposta na hora certa para aqueles que creem. Eu não sei qual é o seu problema, se você já perdeu alguém para essa doença. Você não perdeu para essa doença, foi Deus que chamou. Foi Deus, e Deus tem falado nos últimos dias que vai fazer uma colheita, ainda está fazendo, irmãos. Uma colheita, eu nunca vi em épocas algumas. Estou com 40 anos já dirigindo, congregando e dirigindo igreja nesse Brasil afora, andando por vários lugares deste país. Então, irmãos, eu nunca vi tantos pastores, tantos missionários, tantos membros da igreja morrendo de um dia para o outro. Às vezes a gente passava 10 anos sem saber uma notícia de alguém que morreu, mas Deus falou que em 2020 Ele ia fazer uma colheita, e Ele está fazendo essa colheita. E se você tem alguém que foi colhido, foi Deus que colheu. Então glorifique ao Senhor por este momento, irmão. Foi difícil, é. Mas se Deus escolheu, é melhor. A melhor coisa que pode ter acontecido foi Deus ter levado. Porque talvez não ia resistir às tribulações que ainda há de vir sobre a terra. Jesus está voltando. A qualquer momento Ele vai voltar. O arrebatamento é certo. Pode estar vivo ou pode estar morto. Não fique aí, irmãos, preocupado acerca dos que já dormem. Mas observe. Se tiver morto, a Bíblia diz que eles vão ressurgir primeiro. E se tiver vivo, serão, ou seremos, sei lá se eu vou estar vivo até esse dia, mas seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos nuvens de glória. Então consolai-vos uns aos outros e não tenha medo. Sede obediente e paciente e longânimo, porque grande é a obra do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui juntamente com os irmãos, ministrando essa palavra. Não deu tempo de ministrar toda a palavra, mas eu creio que o Espírito de Deus falou com cada um de vocês. Eu quero pedir aos irmãos que se coloquem de pé, e quero agradecer o irmão e o pastor Paulo, que não está aqui, né? Em nome do pastor Paulo, agradecer a todos, o vice, segundo vice, terceiro, estão aqui, agradecer em nome dele essa oportunidade de poder estar ministrando a palavra dele nesse lugar. Muito obrigado.